Olá pessoal, vamos iniciar aqui o segundo encontro do Instituto CryptoJus nesse semestre. E a aula de hoje vai ser basicamente uma visão geral de blockchain, uma visão geral das suas principais características, uma visão geral de funcionamento de crypto wallets, de custódia de criptoativos, como funciona a mineração, o que é um hash. Nós vamos passar por tudo isso, por esses conceitos introdutórios, visando chegar ao final do encontro sabendo o que são essas questões que eu levantei, ok? Sem mais delongas, eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente dar início. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre blockchain, Bitcoin, história deles. E a gente sabe que o Bitcoin ele surge ali em 2008, né, com a crise do subprime nos Estados Unidos, mas a ideia original do Bitcoin, na verdade, surge antes. Surge com esse grupo de cyberpunks na década de 80. O próprio nome já diz, né, o punk é aquele que quer ir contra os ditames sociais estabelecidos, e o cyber acompanha aqui por conta de eles tentarem isso por meio virtual, ok? E o que eles queriam? Eles queriam liberdade na internet, e eles não a tinham antes dos criptoativos, tá? Eles tentam, na década de 80, criar, bem entre aspas, um criptoativo chamado Digcash. Só que eles vão enfrentar alguns problemas. Pensem bem, estamos na década de 80. A questão da informática não estava nem perto do que nós temos hoje. E nem perto do que se tinha em 2008, quando foi criado o Bitcoin. E aí, eles não conseguem fazer essa moeda de fato, esse criptoativo de fato se espalhar, funcionar de alguma forma, porque eles não conseguem afastar a necessidade de uma agência centralizada, e dois, eles não conseguem evitar o problema do gasto duplo, tá? O problema do gasto duplo a gente vai ver mais para frente, mas é basicamente uma das principais razões pelas quais a blockchain se desenvolve, porque ela consegue resolver essa questão. E o que seria o gasto duplo? Gasto duplo é a possibilidade de se utilizar o mesmo criptoativo duas vezes. Só que é possível fazer isso? Obviamente não. E a gente vai ver que o principal responsável por impedir esse gasto duplo na rede blockchain é o hash. O hash vai ser um conjunto de códigos de letras e números, e é graças a ele que você consegue fazer com que cada transação seja sempre única, tal como que na cadeia de blocos, se alguém tentar fazer um gasto duplo, uma transação será inválida. Nós vamos detalhar isso mais para frente. Bem, nós temos aí a crise de 2008. Um adendo. A próxima aula que vai ser de smart contracts, a gente vai ver no contexto histórico também que o início deles se dá na década de 80, final da década de 80 e início da de 90. Então é um período em que se buscam alternativas por meio da informática nesse meio de criptoativos e, bem entre aspas, uma blockchain, tentar formar alguma rede nesse sentido, tá bom? Nós temos a crise de 2008, porque damos esse salto no tempo. E a crise de 2008, todo mundo sabe que foi aquela questão do subprime nos Estados Unidos. Nesse momento, a economia estava bombando mundial. Os Estados Unidos estava bem. Se você pega as ações brasileiras, estavam muito bem. Por exemplo, as ações da Petrobras. Só que nem tudo é ouro. Quando você tem a crise do subprime, a economia mundial percebe que estava vivendo um frenesi que não correspondia à realidade. Percebem, por exemplo, que as ações estavam muito mais caras do que deveriam. Além disso, nos Estados Unidos você tem a crise que lá é mais afetado, você tem o fechamento de bancos, por exemplo. Algo
muito prejudicial à economia. O Lehman Brothers, por exemplo, é talvez o banco paradigma assim, nessa situação. Isso faz com que as pessoas percam confiança nas moedas fiduciárias. E é exatamente nesse cenário que o Satoshi Nakamoto, com o seu white paper, apresenta o Bitcoin e a blockchain para o mundo. O Bitcoin ele é criado oficialmente em 2008 com o white paper. Ele vem como essa questão do ouro digital, que vai buscar resolver os problemas através de um criptoativo digital que você vai conseguir utilizar para trocas, por exemplo. E quando ele foi criado, ali em 2008, ele já foi criado com um número fixo, que é o total de 21 milhões de bitcoins. E em 2018, 80% já havia sido minerado. O sistema ele começou lançando uma quantidade X de bitcoins por dia, passível de mineração, e foi diminuindo gradualmente. Nesse sentido, por que você tem essa ideia de um número limitado de 21 milhões? Ela já gera uma ideia de escassez, né? E um outro ponto, por que o sistema começou lançando X e foi diminuindo? Porque se eles lançassem X no início, estivesse lançando X até agora, possivelmente você teria uma quantidade maior de Bitcoin já sido minerado, não chegaria a 2140, encurtando muito esse prazo. Um outro ponto que é interessante, para você conseguir minerar Bitcoins, é necessário um amplo poder computacional, porque ele vai ficar resolvendo problemas matemáticos. Essa questão dos problemas matemáticos, no início, quando o Bitcoin foi criado, você conseguia minerar com um notebook assim, adequado, com um computador adequado. Agora não, agora é impossível. Por quê? Porque os problemas matemáticos foram ficando mais difíceis ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, você precisa de supercomputadores para conseguir fazer a mineração. Isso vai dificultando cada vez mais ao longo do tempo a possibilidade de pessoas menores fazer a mineração também. E dando lugar muito mais às empresas que trabalham com isso, que tem uma série de supercomputadores que ficam resfriados da forma correta, que conseguem suportar o gasto de energia elétrica que você tem nessa atividade de mineração. Então, e tem um dado ali, né, de modo que se espera que se tenha o último Bitcoin sendo minerado em 2140. Então, nenhum de nós estará vivo para ver o último Bitcoin sendo minerado. E tem um problema aqui, tá? Que eu estava conversando aleatoriamente com um amigo anteontem, e nós estávamos falando surgiu o assunto de criptoativos. Ele falou: Fábio, você viu o processador da Microsoft, um processador quântico, um chip quântico, um chip com capacidade quântica que vai fazer milhões de operações na medida que eles usam lá, não me recordo agora. Em comparação a um chip normal, isso é X vezes mais. Esse é um risco que você tem na questão do Bitcoin e outros criptoativos também, né? Que é o risco da computação quântica se desenvolver, ela se difundir pela população até um ponto, porque a partir do momento que você tem a computação quântica sendo compartilhada, o que acontece? É muito simples. Os problemas matemáticos vão ser resolvidos muito mais rápidos. Esse processador feito, esse chip, eu não consigo lembrar se era um chip ou um processador, ele só existem 8 no mundo até o momento, então não é aqui um cenário apocalíptico de meu Deus, já era, acabou a blockchain em um mês. Não é assim. Ele é feito de um material muito específico que a Microsoft criou, mas você tem que ter isso em mente se pensar se esse último Bitcoin realmente vai ser minerado em 2140. Eu acho que não. Com o avanço da computação quântica até lá, você
provavelmente vai acabar de minerar antes os bitcoins, ok? E quando eu estava vendo sobre isso, eu li algumas notícias e um dos parágrafos de uma das notícias falava que o Satoshi Nakamoto já havia previsto o risco da computação quântica e que ele apontava que uma das ideias, conforme a computação quântica avançasse, seria também tornar a blockchain adaptável a tal tipo de tecnologia, inclusive com os problemas matemáticos. Bem, vale dizer que o Satoshi Nakamoto ninguém sabe quem é de fato. Ele tem uma carteira de bitcoins, nunca movimentada desde 2008. Não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Então fica aí a curiosidade. Ok? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco de mineração, de como funciona, porque a mineração ela tem duas ideias principais. Ou eu minero o bloco e ganho Bitcoin diretamente, ou eu valido transações. Há essas duas formas de você conseguir realizar as transações, tá bom? Perdão, são essas duas ações que fazem a mineração. O que se buscou com o desenvolvimento da blockchain e o Bitcoin, né? É a criação de uma cripto descentralizada que, sem a necessidade de um terceiro, permita a queda do valor dos custos de transação. Os custos de transação é aquela ideia do Coase, né, em seu famoso artigo A Natureza da Firma, para o empresário é melhor ter uma firma que você consegue ter todas as transações dentro de um mesmo espaço, você reduz a assimetria informacional e dentre uma das consequências disso é que você reduz o custo para fazer uma transação em decorrência de você ter praticamente completa informação do que acontece ali dentro, e aí a partir de determinado ponto é melhor ir para o mercado, porque realizar uma transação dentro da firma fica mais caro do que o mercado, tá? Essa é a ideia. Por quê? Por que o criptoativo tem essa ideia de reduzir custos de transação também? É bem simples de se entender, né? Basicamente, eu não preciso de um intermediário. Então, eu quero realizar uma TED do banco A para o banco B, eu tenho que pagar um valor, ainda que pequeno, para o banco. E por quê? Basicamente, nessa operação, o banco A está falando para o banco B o seguinte: olha, essa operação é válida. Esse dinheiro que está na conta de A realmente existe. E eu estou te enviando por um meio legal. Aqui você, em tese, não tem um como que eu posso falar? Um terceiro intermediário. Você pode realizar transações peer-to-peer diretamente de uma pessoa para outra, sem maiores problemas. Bem, só que esses custos de transação não são totalmente eliminados quando você faz uma transação. Por quê? Essa descentralização viria através da chamada Proof of Work e posteriormente através da Proof of Stake. São duas formas de se realizar a validação das transações, sem uma autoridade central, sem uma instituição financeira por detrás. Essa validação normalmente demora até 10 minutos, tá? É um dado basicamente meio unânime aí nos textos. E quais são as vantagens da Proof of Work? Quais são as desvantagens dela? Quais são as vantagens da Proof of Stake e suas desvantagens? E o que são cada uma delas? A prova de trabalho, que é a Proof of Work, ela vai, a partir da validação, garantir a igualdade de um voto por computador. Então, vamos supor que eu esteja validando uma transação, eu tenho o poder de um voto a partir do momento que eu falo que ela é válida. A pessoa A tem o poder de um voto, a pessoa B tem o poder de um voto. Isso difere da Proof of Stake, que traz uma ideia de cotas, bem entre aspas. Ou seja, entro para validar aquela transação. O meu capital em criptoativos que eu coloco corresponde a 10% daquele capital
somando todos os mineradores naquela transação. Então, meu poder de voto deixa de ser 1 e passa a ser 10. E corresponde a 15%, então meu poder de voto corresponde a 15. Isso permite grupos mal intencionados tomar a frente primeiro na Proof of Stake, de forma mais fácil. Por quê? Na Proof of Work, querendo ou não, eu preciso de 50 mais 1. Então, em um universo de 100 pessoas, eu preciso de 51 pessoas mal intencionadas validando uma transação que não deveria ser validada. Na Proof of Stake, basta eu ter 50 mais 1 da porcentagem de patrimônio em cripto naquela transação. Então, se eu tiver uma pessoa com 10, uma pessoa com 20, uma pessoa com 21, ao invés de 51 pessoas, eu preciso só de 3 para validar uma transação de forma errônea. Então, esse é um dos problemas da Proof of Stake. Vale dizer que o Bitcoin não a utiliza, praticamente. Ele utiliza a Proof of Work, que, ao meu ver, acaba sendo bem melhor. Na Proof of Work, você tem uma ideia de que caso alguém haja de forma mal intencionada, ele não recebe um prêmio, vamos dizer assim. Então essa seria a sanção dele. Por quê? O Satoshi no white paper ele descreve lá que quando você realiza a validação de uma transação, uma pequena fração de Bitcoin vai para sua conta. Considerando que o Bitcoin está a 600 mil reais, qualquer fração já vale a pena. Bem, caso você valide uma transação errada, você não ganha essa pequena fração. Ou seja, é melhor você jogar de acordo com as regras do que não jogar de acordo com as regras. Falando um pouco das vantagens e desvantagens aqui de cada forma, a Proof of Work ela gasta muita energia elétrica. Como eu falei no início, para minerar Bitcoin, as empresas têm supercomputadores que ficam lá resfriados a todo momento, e nisso você vai gastando energia elétrica sem parar. Então, querendo ou não, é um certo problema aí. E a Proof of Stake ela surge como uma forma de buscar resolver esse problema do gasto elevado de energia elétrica, tá? Porque, enfim, você precisa de menos pessoas minerando ou você precisa de menos pessoas para validar uma transação. Então, querendo ou não, o gasto energético é menor, ok? E é aquilo que eu falei, de modo que um validador manifesta seu interesse em exercer essa função de validar blocos, e a terá de acordo com o número de moedas que inseriu no sistema para ser validador. Então, em uma transação que você se coloca para ser minerador, para validá-la, que você tenha isso. Você coloca um tanto de cripto do seu patrimônio lá. Quero 10%. Eu vou ter um poder de 10% dentro daquela transação, caso corresponda os 10% que eu coloquei no meu patrimônio em 10% da soma de todos os mineradores, do capital de todos os mineradores, né? Aqui, como eu falei, é mais fácil os grupos mal intencionados tomarem a frente, mas ao mesmo tempo o mecanismo de sanção é maior do que na Proof of Work. Na Proof of Work você deixa de ganhar. Aqui você perde as suas moedas que você colocou dentro dessa transação para corresponder ao seu capital dentro daquela transação. Então vamos supor que eu coloquei um Bitcoin nessa transação e tinha um poder de 30%. Eu valido uma transação que era inválida. Ora, o que acontece? Eu perco esse 1 Bitcoin. É uma punição muito maior. Porque na Proof of Work você deixa de ganhar, que você perde algo que você tem. E como eu falei ali no terceiro tópico, o Bitcoin utiliza da Proof of Work, enquanto outros criptoativos, por exemplo, a Ethereum, utiliza da Proof of Stake. Vamos falar agora de um ponto muito relevante, que é o hash. Sem o hash, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso hoje. Ele é muito essencial dentro da rede blockchain. Ele vai garantir
a validade das transações, ele vai garantir a unicidade de um objeto. É a parte mais difícil de se entender desse encontro. Então vamos passar um certo tempo em cima disso, tá bom? O que acontece? A blockchain é uma rede de blocos, é uma cadeia de blocos, é uma corrente de blocos. E essa corrente, eu preciso dos meus elos, querendo ou não. E de onde vêm esses elos? Do hash. Cada transação que eu faço de A para B, por exemplo, de B para C, gera um código de letras e números. Essas letras e números são o hash. Se eu transfiro um Bitcoin de A para B, me gera um código. Agora B quer passar esse um Bitcoin para C. Vai gerar um outro código. Tá, mas onde que está o elo entre essas transações para fazer a cadeia de blocos? O início de um hash corresponde ao final do hash da transação anterior. Isso permite dar continuidade para fazer a verificação. Caso esse hash de uma transação não bata com o início caso o início de um hash não bata com o anterior, da transação anterior, o que você tem aqui é uma transação inválida. Por quê? Porque os hashes têm que se conectar para que você forme a cadeia. E é daí que vem o impedimento do gasto duplo. Se A passou para B um Bitcoin, gerou um hash. Se B passa para C um Bitcoin, gerou outro hash, cujo início é o mesmo do final da transação de A para B. Mas e se B quiser transacionar o mesmo Bitcoin para D? Ele consegue? Não. Porque o hash dessa transação não vai bater com o início desse hash de B para D, não vai bater com o final da transação de A para B. E aí os validadores vão olhar isso e falar: desculpa, não é possível validar. É uma transação inválida. Tá? Essa é a ideia do hash. E quando você procura no YouTube vídeos sobre isso, você encontra várias definições, tanto complexas quanto simples. É muito melhor utilizar uma definição simples quando ela cumpre o seu papel. Então, o que é um hash? É uma composição de letras e números que garantem a integridade de um objeto. Você tem definições focadas em informática? Tem. Mas essa definição já é suficiente para a gente. O hash ele possui a importante função de tornar aquele objeto único. Nós vamos agora ver um site que é bem intuitivo, que aborda essa questão do hash. Nesse site, já faço adendo, ele não corresponde a nenhuma correlação estrita, tá? com a rede blockchain de fato. É só para a gente dar uma olhada. Pesquisando sobre um tema, vale dizer, existem várias formas de você utilizar o hash com diferentes protocolos. Vou ser bem sincero, não tenho conhecimento sobre isso, é uma questão muito técnica. Há, então, diferentes protocolos de hash. O Bitcoin usa esse SH256. Se eu não me engano, eu vi algo relacionado a que esse 256 é bits. E esse site aqui ele vai dar uma simulada no que seria um hash na forma de mineração, tá bom? Como eu falei, cada hash ele tem a importante função de deixar algo como único. Nesse ponto, caso a gente pegue, vamos digitar aqui bom dia, ele me gerou o hash abaixo, tá? Aqui não tem como fazer uma sequência de blocos, infelizmente, tá? Mas é só para ter uma ideia de como o hash funciona e como funciona a mineração. Eu coloquei bom dia, letra maiúscula B, um espaço aqui, sem espaço no final. Se eu mudar qualquer coisa, o hash muda. Eu coloquei um ponto final, o hash mudou. Eu coloquei outro, o hash mudou. Eu dei um espaço no final, o hash muda.
Porque isso aqui não é a mesma coisa de um espaço a menos, tá? Eu dei um Enter para a linha de baixo, o espaço mudou também. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer na rede blockchain, numa transação, gera um hash diferente. Então, esses dados aqui, onde tem o quadrado para colocar dados, ele, querendo ou não, ele simula o que seria uma transação de A para B, tá? Essa é a ideia básica do sistema. Então, eu coloquei aqui bom dia, me gerou esse hash. Se eu der um copia aqui nesse hash e vir aqui em bloco, o que acontece? Se eu colocar aqui bom dia, sem espaço, igualzinho, vocês vão ver que ficou vermelho esse espaço do bloco. Por quê? Porque significa que o nonce do bloco, o número do bloco, ele não corresponde a bom dia. Não adianta, bom dia não é a informação que está naquele bloco. Você tem. Então o que é o hash? Ele vai pegar uma transação que você faz e vai converter num código, tá? Para que as pessoas possam validar. Qual que é o papel do minerador? Primeiro ele acha o hash, tá? Primeiro ele tem a importante função de achar o hash através de cálculos matemáticos. Depois ele descobre o nonce do bloco e coloca para a rede. Fala assim, olha, o hash é tal, o número é tal. Validem. E é isso o que os mineradores vão fazer. Ou seja, quando você consegue validar, você apresenta para a rede o hash e o nonce, e os demais validadores, os demais mineradores vão buscar validar essa transação, tá? Então, bom dia não é o correspondente a esse bloco. Mas vamos copiar e colar aquele hash referente ao bom dia. Clicando em minerar, ele simula uma atividade de mineração e me fala, olha, bom dia está nesse bloco aqui. Eu, se fosse minerador, colocaria para a rede. O hash dessa transação é tal, o nonce desse bloco é tal. Dito isso, validem. Ele já validou, mas aí para ter 50 mais 1, os demais validam. A ideia básica é essa, tá? É graças a esse código que você tem uma segurança na blockchain absurda. É possível gerar dois códigos iguais? Obviamente sim. Mas olha o tanto de número e letras que tem. Vocês têm que concordar que a probabilidade é bem baixa. Bem baixa. De modo que o risco vale a pena super, porque querendo ou não, isso é o que garante o bom funcionamento da rede blockchain. Tá? Bom, a ideia geral era isso do hash. Voltando aqui. Então, toda transação dentro da blockchain gera um hash em específico. Tá? Todo bloco, vale dizer, dentro de um mesmo bloco você tem inúmeras transações. Tá? Não é um bloco por transação. Todo bloco dessa rede tem seu número de hash e toda transação também. O que importa para o minerador é descobrir o hash da transação, tal como descobrir o nonce do bloco. Ok? No geral, a atividade de mineração ela é isso. Claro, você pode minerar diretamente os blocos? Sim. Você tem uma rentabilidade muito maior? Sim. Mas muita gente trabalha validando transação, por exemplo. Ok? E agora, vamos falar um pouco. Deixa eu já passar para cá. Então, para fechar esse ponto da mineração. Mineração corresponde à utilização de força computacional para gerar novos blocos ou validar transações. Tenham em mente, mineração corresponde a duas atividades distintas. Se você valida uma transação, você ganha uma parcela ínfima em Bitcoin. Se você
minera um bloco, você ganha aquele bloco inteiro em Bitcoin, tá? O que vale muito mais a pena, mas é muito mais difícil. Mas beleza. O último Bitcoin vai ser minerado em 2140. A mineração vai acabar nesse sentido, quando o último bloco for minerado? Não, porque você ainda vai ter transações para serem validadas. Esse é o ponto da mineração. Mas e se a rede blockchain perder todos os seus mineradores? Aí sim a rede acaba, porque você não tem que invalidar e é necessário que alguém valide as transações, ok? E como eu falei, para realizar essa atividade é necessário um elevado poder computacional. Nenhum de nós aqui com um computador normal conseguiria fazer ou tanto validar transações quanto minerar blocos, tá bom? Falando um pouco agora Vamos passar agora para um outro tema, que é a custódia e wallets de Bitcoin. Ok, eu vi como funciona a blockchain, eu vi um pouco de hash, mas eu quero saber como que funciona a forma de eu guardar meus Bitcoins. Existem várias formas, tá? E a gente vai descrever isso aqui. Primeiro de tudo, a blockchain funciona com duas chaves, tanto uma pública quanto uma privada. A pública seria uma espécie de seu endereço de e-mail. Alguém quer enviar um e-mail, você passa seu endereço. E a privada é o seu login e senha do e-mail, que te permite enviar e-mails. Numa ideia de banco, a chave pública é o número de agência e banco que você passa para uma pessoa quando ela vai te realizar uma transação. E a privada é a senha da conta que você não passa para ninguém. Nessa ideia da blockchain é basicamente o mesmo. Eu preciso enviar um Bitcoin para B. Eu peço o endereço do Bitcoin dele, que é o endereço da carteira dele, para que eu possa realizar essa transação. E quando eu falar realizei a transação, vai para a chave privada. Ele com a chave privada vai acessar a conta dele e ele vai verificar se a transação foi devidamente validada. Essa é a ideia, tá? De chave pública e chave privada. Bom, surge aqui um papel interessante que é o das exchanges. Você tem exchanges centralizadas e exchanges descentralizadas. As exchanges centralizadas são até engraçado, né? Porque elas quebram um pouco com a ideia de não haver nada centralizado no Bitcoin. E elas têm um problema no geral porque é uma grande ausência de regulamentação, podendo elas, por exemplo, sumirem do mapa levando seus Bitcoins. E o que é uma exchange, né? Focando aqui principalmente nas centralizadas. Ela é praticamente uma corretora na qual você consegue trocar dinheiro fiduciário por criptativos. Não somente, você também consegue fazer o inverso. Pegar bitcoins e transformar em real, por exemplo. Isso só é possível nas exchanges centralizadas, tá? Nas exchanges descentralizadas, você só consegue fazer transações peer-to-peer focado em criptoativos. Ou seja, o que é o peer-to-peer? De pessoa para pessoa, sem ter alguma conversão no meio. Então você não consegue trocar numa exchange descentralizada nessas transações peer-to-peer uma moeda fiduciária por criptoativo, por exemplo, tá? E é estranho, né, essa ideia de exchange centralizada, como eu comentei, porque a ideia da rede Bitcoin, da rede blockchain, é ser descentralizada de fato. Então, ter um organismo ali nesse sistema centralizado é engraçado. As exchanges centralizadas, elas estão muito submetidas a ataques hackers. Ora, a exchange atua como um banco. Ela tem que ter uma reserva de valor para que caso todo mundo queira sacar naquele momento o valor, ela consiga ter essa liquidez.
Mas, ora, se ela tem, por exemplo, criptoativos, bitcoins em reserva, é óbvio que ela em si acumula um valor muito alto de patrimônio. E é claro também que isso faz com que os hackers busquem atacá-las. Não é à toa que a partir do momento que os ataques hackers se tornaram mais comuns à rede blockchain, a busca pelas descentralizadas aumentou. Mas ainda assim as centralizadas têm uma preponderância. E é interessante que vocês pegaram um momento de fazer o processo seletivo muito bom, porque tinha acabado de acontecer uma invasão hacker à Bybit. Eu acho que era Bybit. Ela não trabalha com Bitcoin, é outro criptoativo, não sei se é Ethereum. E logo depois, assim, 2 semanas depois, eu vi uma entrevista do diretor-chefe lá não sei se eles consideram CEO, mas ele estava no podcast e falou basicamente isso. Olha, eu fiquei sabendo que estava tendo um ataque hacker, depois a gente apurou os prejuízos. Todo mundo ficou querendo sacar o dinheiro da Bybit, mas felizmente nós tínhamos uma reserva em caixa que nos permitiu realizar o pagamento. Essa é a ideia da reserva em caixa. Então ele basicamente falou, a gente aguentou o problema. E não prejudicou ninguém porque eles ressarciram o prejuízo que as pessoas que deixaram os seus criptativos na custódia da Bybit, eles conseguiram ressarcir todo mundo. Porque, sei lá, o prejuízo foi X, eles tinham 2x em caixa, então para eles acabou não sendo um grande problema. Falando um pouco de exchange descentralizado, os bitcoins eles vão ficar com a própria pessoa. E as transações ocorrem a partir de determinados parâmetros de preço pré-determinados. Aqui, para quem investe, é bem semelhante ao que se tem, por exemplo, com um home broker em corretoras. Você estabelece um preço máximo ali de compra, um preço mínimo talvez, e para vender você também pode estabelecer esses parâmetros. Estabelecendo esses parâmetros, você consegue ter aí uma noção do que você vai, de como você vai fazer as transações a partir de valores pré-determinados, tá? O que acontece? Você tem muito, isso é legal de ver, que as exchanges descentralizadas, elas literalmente puxam a ideia do Bitcoin, tá? Essa ideia do Bitcoin, que essa é uma cripto descentralizada, literalmente você consegue nelas. Apenas realizando transações de pessoa para pessoa, te permite, sem dúvida alguma, claro, você ainda vai ter os mineradores validando as transações, mas você tira, por exemplo, a necessidade de um banco ali no meio, tá? Então, querendo ou não, é relevante. E elas chamam muita atenção. Tem ganhado espaço? Tem. Ao mesmo tempo, as exchanges descentralizadas elas podem gerar um certo problema. Qual? O que acontece é que, pelo fato de elas serem descentralizadas, é muito difícil rastrear o que acontece nelas. Nesse sentido, se você tem, por exemplo, sendo praticado um crime de lavagem de dinheiro, uma evasão de divisas, é difícil. Tem, tem algumas técnicas que você utiliza, por exemplo, para praticar lavagem de dinheiro com criptoativos, que eventualmente serão tratadas no próximo semestre, que passam pelas exchanges descentralizadas. Então, elas, querendo ou não, é uma solução genial para a rede blockchain, mas ao mesmo tempo é um risco, por exemplo, para órgãos fiscalizadores. Além disso, elas possuem dois problemas. Elas não conseguem realizar trocas para moedas fiduciárias, tal como não possuem elevada liquidez, uma vez que a maior parte da circulação de bitcoins passa somente pelas centralizadas.
Primeiro desses problemas, se eu quiser, eu invisto 300 mil. Invisto não, vai. Eu compro 300 mil em Bitcoin. Sobe para 400 mil e eu quero tirar esses 100 mil reais, eu não consigo via exchange descentralizada. Ah, mas por que você queria tirar? São 100 mil reais de lucro, eu quero investir em algo mais menos arriscado. Uma renda fixa, por exemplo, ou até mesmo uma ação, se eu quero investir em algo um pouco mais arriscado. Então, você querendo ou não, tem que passar por uma centralizada. O segundo ponto é a questão da liquidez. A liquidez é um conceito importante, eu vou utilizar como exemplo o mercado de ações. Se você tem 1 milhão de ações da Petrobras, você conseguiria em um dia no mercado comprar 1 milhão ou mais 1 milhão ou vender esse 1 milhão que você tem? Você consegue. Porque é um valor assim que a Petrobras negocia diariamente absurdo de alto. Ela tem uma elevada liquidez. Você praticamente consegue comprar e vender o papel a qualquer momento. Entretanto, se você pega uma empresa, sei lá, com um capital de 2 milhões em ações, e você tem 1 milhão dela, você dificilmente vai conseguir vender esse 1 milhão em um dia. Talvez você tenha aí que passar 10 dias vendendo 100 mil reais a cada dia. Esse é um problema que se reflete aqui nas exchanges descentralizadas. Você perde liquidez, porque você tem menos usuários. Então você não consegue negociar tanto assim. Você não consegue negociar 1 milhão em bitcoins, por exemplo. Um exemplo bem tosco, mas vamos supor que você tenha 2 bitcoins aí valendo 1 milhão. Se na rede tem 4 bitcoins, nas exchanges descentralizadas, né, você não consegue negociar os 2 bitcoins num dia, eventualmente. Se torna muito mais difícil. Agora, se você tivesse, sei lá, 500 milhões sendo negociados diariamente, obviamente você conseguiria, tá? Essa é a ideia da diminuta liquidez existente nas exchanges descentralizadas, tá? Esse último tópico, ele trabalha com um problema nas exchanges centralizadas. Qual que é esse problema? Basicamente, às vezes, não há uma separação entre o patrimônio da exchange e o patrimônio do detentor do Bitcoin, que colocou o seu Bitcoin naquela exchange. O que isso gera? Caso você tenha uma falência da exchange, uma ordem de constrição judicial, uma ordem de constrição de bens da exchange, você não consegue separar esses patrimônios. E nisso, o detentor do Bitcoin pode vir a ser prejudicado. Essa é a ideia, esse é um outro risco que você tem ao utilizar uma exchange centralizada, tá? Então é bem óbvio que cada uma delas possui suas vantagens, cada uma delas possui as suas desvantagens, tá? Se você quer fazer transações peer-to-peer, sem conversão, uma exchange descentralizada é melhor. Se você quer fazer se você quer transacionar e depois retirar seu dinheiro, uma exchange centralizada é melhor sem dúvida alguma. Bem, indo agora para as wallets, nesse tópico a gente vai falar de como eu consigo armazenar os bitcoins comigo, ok? É possível utilizar as chamadas hard wallets, sendo elas uma espécie de pendrive, é o método mais conhecido, que são as hardware wallets. Essas hard wallets são também chamadas de cold wallets. Por quê? Porque elas não ficam à margem de ataques cibernéticos. E por quê? Porque elas ficam offline. Então, qual que é a ideia aqui? É basicamente você ter a sua senha privada anotada em algum lugar. Por exemplo, você tem uma carteira de papel, você anota a sua senha em um papel. Ah, mas eu posso perder o papel. Você pode. Então o que você faz? Você coloca, por exemplo, numa Deep Cold Storage Wallet para guardar em um cofre? Sim.
Ah, mas eu realizo transação todo dia. Eu não quero ir no cofre todo dia tirar o meu papel. Então, essa é uma desvantagem, por exemplo, dessa ideia de anotar num papel a sua senha. Você também pode usar uma desktop ou mobile cold wallet para a senha ficar em um desktop permanentemente desconectado da internet. Você pode. Obviamente você vai ter um gasto com o desktop, mas você pode. E qual que é a forma mais comum? Uma hardware wallet. Você usa um pendrive. É uma espécie de certificado de, fazendo uma analogia, certificado de advogado, que você vai lá e utiliza. Você pluga no seu computador na hora de utilizar e depois tira. E você tem, se eu tenho as cold wallets, eu tenho as hot wallets. Aqui, além das cold wallets, são as hot wallets, que são aquelas que ficam ligadas à internet, podendo sofrer ataques que vão retirar todo o valor em criptoativo da carteira do titular. Claro, se você deixa online, o risco que você corre, querendo ou não, são os ataques hackers à sua carteira que podem fazer com que você venha a perder tudo, por exemplo. Mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens. As hard wallets, por exemplo, é melhor para quem não precisa fazer transações frequentes. Então você pode literalmente pegar o papel e deixar no cofre. Não depende do controle de chave privada de exchange. Sua chave privada fica com você. Contudo, ela tem algumas desvantagens. Se você faz transações frequentes, você não vai ao cofre todo dia. Essa desvantagem ela é um pouco mitigada quando você tem, por exemplo, um pendrive. Mas ainda assim é um problema. Tem o risco de perder o dano. Imagina o pendrive. Acho que todo mundo já perdeu um pendrive na vida. Então, se você perder, já era. Você pode gerar um dano aquilo na entrada do pendrive? Pode também. Então é outro risco. Caso se perca o pendrive, eu tenho alguma forma de recuperar a senha? Não. A não ser que você tenha anotado a sua senha num papel, você não vai conseguir recuperá-la de qualquer forma, tá? Então esse é um problema, querendo ou não, aqui das chaves privadas. E num banco, por exemplo, a partir do momento que você perde o papel, você, não, você esquece sua senha, você vai ao banco e busca redefini-la. Aqui você literalmente não tem o que fazer, tá bom? Bem, a gente já falou um pouco da atividade de mineração. Características da rede blockchain. Privacidade. Ainda que as transações sejam validadas, não é possível saber quem está enviando dinheiro para quem. O que isso significa, né? Você consegue ver que saiu da carteira A para a carteira B, mas você não consegue saber quem é A e quem é B. Se você usar um pseudônimo ali, já era, você não é identificado. Então é por isso que muita gente fala que seria um anonimato completo, mas não é. Ele é um pseudo-anonimato. Eu consigo saber da carteira A para que saiu de A para B, mas eu não consigo saber quem é. Isso é muito utilizado principalmente para crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que te garante uma possibilidade aí de conseguir burlar o sistema, a regulamentação de forma mais fácil, ok? Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. Além disso, não daria para fazer um anonimato completo no caso do Bitcoin, que se utiliza desse protocolo hash, porque você busca ao longo de uma cadeia todo o todos os blocos, você consegue voltar todos na cadeia, até chegar à sua última transação. Então você consegue ver desde o início de qual carteira saiu para qual entrou, de qual saiu para entrou, sempre. Agora, tem pessoas que queriam um anonimato completo. E aí criaram alguns criptoativos diferentes, como a Monero, a Zcash, salvo engano, são criptoativos que te permitem um anonimato completo. A blockchain impede o gasto duplo, é o ponto talvez mais importante aqui do encontro. A função hash é extremamente importante, como a gente conversou, tá? E nós temos uma descentralização do controle. Isso gera algumas consequências, por exemplo, o preço varia por conta de seus usuários e há uma volatilidade de preços enorme. Quanto vale um Bitcoin? Ninguém sabe, não tem lastro, não tem no que se basear. Você pode pagar R$ 100, você pode pagar R$ 100.000, você pode pagar R$ 600.000. Quanto que vale para você vai depender. E é nisso
que ele baseia o seu valor. A gente vai falar um pouco de como estabelece o valor do Bitcoin na aula de investimentos, mas querendo ou não, você não tem um lastro para se basear, tá? Então esse acaba sendo um problema. Além disso, ele tem uma volatilidade enorme. Esse é um dos pontos que me faz acreditar que o Bitcoin nunca será aceito como moeda de transação amplamente divulgada. Por quê? Ora, você tem, dando um exemplo, eu posso ir lá comprar um carro de 100 mil reais numa concessionária e ele custa 100, e no dia seguinte eu compro o carro de 100 mil reais com Bitcoin. No dia seguinte o Bitcoin sobe para 150 mil reais, ótimo para a concessionária que ganhou 50 mil reais sem fazer nada. Mas também pode cair para 50 mil reais. Ou seja, a concessionária perde de um dia para o outro 50 mil reais. Não só ela perde, como eu ganho, porque se eu tivesse mantido o Bitcoin comigo, eu teria perdido esse valor também. Tem uma legalidade variável dentre os países. Alguns países aceitam completamente o Bitcoin, os criptoativos, outros não aceitam, tá? Alguns regulamentam mais, alguns regulamentam menos. Ao final do semestre a gente vai buscar abordar aqui a questão de regulamentação em Bitcoin. Globalidade, você tem uma retirada das fronteiras, né, em taxas de conversão existentes. Você tira aquela ideia, aquela necessidade, por exemplo, quero enviar dinheiro para os Estados Unidos e tem que converter real para dólar. Taxa de câmbio, demais impostos, você não precisa. Você manda em Bitcoin para a pessoa lá dos Estados Unidos e lá ela converte numa exchange centralizada o valor de Bitcoins em dinheiro, ok? Em dólar no caso, então é bem mais fácil. E por fim, algumas dificuldades aqui da rede blockchain. Nós temos um alto consumo de energia elétrica, como eu comentei. Isso faz muito mal ao meio ambiente e vai fazer cada vez mais conforme os computadores forem se tornando mais complexos para minerar. Ela é tão complexa, a rede blockchain, que é muito difícil de conseguir entendê-la. Vocês viram aqui que é algo muito difícil de se entender. Esse é um dos pontos que me faz acreditar que dificilmente muita gente vai passar a usar o Bitcoin como moeda de troca e ele será amplamente aceito, porque dificilmente muita gente vai querer aprender sobre isso, muita gente vai entender o sistema. Não somente quando a gente fala, por exemplo, de smart contracts, você tem problemas com isso também, porque necessita de um conhecimento jurídico, um conhecimento técnico, informática para conseguir fazer a programação. Logo, é algo que é muito difícil de se utilizar, é mais fácil usar um contrato normal. Além disso, tem o risco, né? Você só consegue ir para frente na rede blockchain. Então, querendo ou não, se você tiver algum problema, algum BO aí nesse meio, você não consegue voltar atrás no smart contracts. Se você colocou algo errado ali, você não volta atrás. Então, é um problema aí. É um problema e como a gente vai ver no próximo encontro, ao mesmo tempo, é um dos fatores positivos dele. E por fim, nós temos um problema de escalabilidade, tá? Enquanto a empresa de cartão, faz 150 milhões de transações por dia, a blockchain faz somente 240 mil. Isso representa uma questão interessante. Será que se a rede Bitcoin, a rede blockchain, tivesse milhões de transações por dia, assim, do dia para a noite, ela iria aguentar? Possivelmente não. Teria que se aprimorar a rede para conseguir suportar todas essas transações. Como dificilmente, pelas razões expostas, o Bitcoin vai se difundir amplamente, esse problema de escalabilidade não se mostra tão grave até o momento, ok? Era isso que eu queria passar no encontro de hoje, visões gerais, características, dificuldades, formas de mineração. Acredito que temos aqui um arcabouço legal para seguir para os próximos encontros. É isso, até o próximo encontro.